indústria dos videogames atualmente movimenta bilhões por ano, com obras cujo orçamento consegue ultrapassar até mesmo grandes produções de Hollywood. Mas acredite ou não, até mesmo as empresas mais família possuem um passado sujo. Se duvida, convido ficarem até o final para conhecerem um lado sombrio da indústria dos videogames. Antes de mais nada, olá você que ouve Vozes do Vazio. Eu sou o Nero. Gostaria de pedir, por favor, para curtirem, se inscreverem e, se possível, comentarem para a gente conversar sobre o assunto. É uma ajuda enorme que vocês podem dar para o canal. Antes de seguirmos para o vídeo, eu queria dizer que eu tô com a voz um pouco nasal porque eu tô meio resfriado. Eu realmente espero que isso não incomode. A SEGA marcou os anos 90 com jogos como Sonic, Golden Axe, Streets of Rage e marca até hoje com jogos como Yakuza. Mas não é só com Yakuza dos games que ela está envolvida. No livro A História Não Contada dos Desenvolvedores de Jogos Japoneses, de John Spacniak, conhecemos uma história sombria e perturbadora envolvendo a SEGA. No Japão, os videogames estão na mesma categoria de pachinko e demais jogos de azar, já que eles empobrecem a cultura do trabalho excessivo que a sociedade japonesa tenta empregar. Dessa forma, muitas desenvolvedoras de jogos acabam recorrendo a agir pelas sombras, e a SEGA é uma delas. Neste livro que citei, um homem que se identifica com o nome falso de Hideo Nanashi conta que sua irmã foi sequestrada por criminosos da Yakuza a mando da SEGA, porque ele havia recebido uma oferta muito boa para trabalhar para a Nintendo na época. O desenvolvedor relata para Spacniak, abre aspas, "Eles sequestraram a minha irmã caçula. Contratou alguns gangsters para fazer isso. Eles queriam que eu parasse de cooperar com a Nintendo. Como resposta, então, eu comprei um dos seus gabinetes de suas máquinas de jogos. Coloquei na frente do escritório deles, localizado em Então quebrei o gabinete. Mandei uma carta dizendo que o próximo seria um dos funcionários deles. Assim eles iriam se envergonhar de suas ações, sabe? Eu quebrei a máquina em frente do escritório deles tarde da noite. Mas não fui sozinho. Eu contratei um guindaste, já que não tinha carteira de motorista." Nanashi cita a empresa SEGA, mas no livro todo o nome e referência a localidades foi censurado, isso para evitar processo. Porém, ele deixou uma pista valiosa ao final de sua entrevista. "Não sei o quanto você sabe sobre essa empresa, mas ficou sabendo sobre a sala de quarentena no início dos anos 2000? Ela ficou famosa por isso." A sala de quarentena foi uma das grandes bombas que trouxeram problemas para a SEGA. No início dos anos 2000, a SEGA já estava oficialmente fora do mercado de consoles, cada vez com menos recursos e muitos funcionários. A SEGA partiu então para oferecer um plano de acordo de demissão com seus funcionários, onde eles pediriam demissão e receberiam um pouco mais de benefícios, porém bem menos do que se fossem demitidos. Os funcionários que se negassem a seguir esse plano eram enviados a uma sala de quarentena, um prédio bem distante de onde os funcionários moravam, em andares completamente desabitados, apenas com divisórias, sem computador, ar-condicionado e nem mesmo uma janela, fazendo o funcionário passar por uma pressão intensa de estresse, flertando com a tortura psicológica. Essa era a ideia que a SEGA tinha para que seus funcionários pedissem demissão por conta própria. Alguns funcionários não resistiram à pressão e iniciaram uma greve em frente ao prédio da SEGA. O movimento fez diversos funcionários entrarem com ações judiciais contra a SEGA, na qual ela perdeu praticamente todas as causas. Apesar de tudo, não é só a SEGA que teve esse tipo de prática. Até mesmo a Sony e outras empresas do ramo de eletrônica faziam esse tipo de prática abusiva. Na verdade, parece ser algo comum entre as empresas japonesas quando querem obrigar seus funcionários a pedirem demissão. A Nintendo é conhecida por seus jogos cheios de cores e para a família toda. Quem nunca jogou um Mario ou um Zeldinha? Mas nem sempre foi assim. A Nintendo originalmente não era uma empresa de games, e suas raízes são fortes com a Yakuza, especialmente com a família da região de Kyoto, conhecida como Aizokuko Setsukai. Com uma carreira iniciada em jogos de azar, a Nintendo iniciou no ramo de produção de cartas nos anos 1889. Sim, a Nintendo é muito antiga.
Desde essa época, os jogos eram considerados coisas de vagabundo dentro da cultura japonesa. Por isso, muitos acreditam que a proposta inicial da Nintendo era produzir baralhos e cartões Hanafuda para gangsters e membros da Yakuza. O jornalista Jake Adelstein decidiu fazer uma entrevista profunda a respeito da origem do nome da empresa, já que Nin é uma abreviação de Ninkyo, uma forma educada que os membros da Yakuza se auto-referem. O kanji Ten é uma forma de se referir ao paraíso. Do pode ser considerado como o caminho. Para Jake, o nome da própria empresa faz uma grande alusão ao caminho iluminado dos Yakuza. Em uma entrevista a alguns membros da Yakuza da região de Kyoto, Jake obteve a resposta de que todos eles entendiam que o nome da empresa era uma grande homenagem ao caminho trilhado pela Yakuza. No final, faz sentido se lembrarmos que a Nintendo pretendia produções de baralhos, cartas e jogos para gangsters e membros da Yakuza. Esse era o seu público-alvo. Com os anos, a Nintendo conseguiu adquirir a licença para produções de cartões temáticos da Disney, mas mesmo assim seu foco ainda era a clientela adulta, produzindo em massa diversos cartões com nudez feminina para o público adulto. Além do nu feminino das japonesas, a Nintendo ainda conseguiu autorização para lançar cartões da Playboy de Marilyn Monroe, que era uma febre na época. Foi nos anos 60 e 70 que ela investiu pesado na indústria da sexualização. Agora a Nintendo passava a atingir todo o tipo de público adulto do submundo no Japão. Já que os motéis começavam a ganhar muita força, eles tentaram abocanhar uma fatia desse bolo. O presidente na época, Hiroshi Yamauchi, fracassou na gestão desse motel, assim como de muitos outros empreendimentos que ele tentou. Por isso é difícil ao certo saber a localização do antigo prédio que a Nintendo usou para lucrar com o sexo, mas relatos apontam que ele ficava no bairro da Luz Vermelha, local conhecido por ter um grande índice de prostituição. Nessa época, motéis eram extremamente mal vistos e tinham sua imagem atrelada a criminosos e vagabundos. Alguns forneciam até mesmo desconto para clientes que levassem sua própria garota de programa. Yamauchi criou um museu para guardar os cartões Hanafuda com o tema de folclore japonês. Contudo, fez questão de esconder qualquer informação que atrelasse a imagem da atual Imaculada, Nintendo, ao seu passado sujo com a Yakuza, jogos de azar e a indústria da pornografia e da prostituição. Atualmente produzindo jogos apenas para o mobile, a Konami tem uma trajetória rica no mundo dos videogames, com franquias como Metal Gear e Silent Hill, mas ela também já teve um passado envolvido com a máfia japonesa. Steve Kent, no livro The Ultimate History of Video Games, destaca que a Yakuza perseguiu por muito tempo a Konami, mas a resposta da empresa veio quando seu presidente, Kagemasa Kozuki, foi atrás de um clã rival da Yakuza para que a situação pudesse ser resolvida. Os detalhes do acordo não se sabe ao certo, mas rapidamente iniciou um confronto entre a Yakuza e seu clã rival, obrigando Kozuki até mesmo a se esconder durante um tempo, temendo por sua própria vida. Pouca informação há a respeito dessa guerra entre as facções rivais da máfia japonesa. Geralmente, informações sobre o passado da indústria dos videogames são muito difíceis de encontrar. É comum haver retaliação por parte tanto das empresas, através de ações judiciais, como por parte da Yakuza, que acaba sendo bem pior. Por isso, muitos poucos jornalistas expõem ou divulgam nomes e localidades dos acontecimentos. Apesar de tudo, videogames são, e sempre serão, uma das melhores formas de entretenimento que existe. O passado das empresas não muda os excelentes jogos que elas produziram ou produzem até hoje. Eu realmente espero que tenham gostado do vídeo. Por favor, se puderem, curtam esse vídeo, comentem para a gente conversar. Vocês sabiam sobre o passado das empresas? Compartilhem também se puderem. É bem trabalhoso ir atrás dessas informações, então acaba sendo uma baita ajuda. E por hoje é isso. Eu sou o Nero. Muito obrigado e até mais.